Jesus Cristo, o Senhor Jesus cura hoje. É o tema da nossa lição. Eu acho que essa luz aqui merecia acender. Tem misericórdia do pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso nos faz entender da sua imutabilidade. Nós vamos ministrar a lição até às 11, porque às 11 nós vamos para o ato do cerimonial da ceia do Senhor. Amém? Então eu vou dar uma agilizada aqui. Na introdução da lição, o comentarista, pastor Ezequiel Soares, diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente, obrigado, curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Esse é o contexto que nós vamos estudar hoje, dentro da doutrina que a nossa igreja professa da ação contemporânea do Espírito Santo ou do pentecostalismo. Item número 1, tópico número 1. Eu leio e paro para a gente refletir um pouco. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento e a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Aí o subtópico de número 1 diz assim: a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Muito bem. Alguns estudiosos dizem que Moisés é o maior higienista de todos os tempos. Imagine o cenário de uma nação de escravos, com todos aqueles que com eles saíram do Egito. Dizem os estudiosos, ultrapassando o número de 2 milhões de pessoas, no deserto, sem nenhum cuidado sanitário, para preservar aquele povo das enfermidades. O risco de aquele povo ser exterminado no deserto por pestes e enfermidades diversas era altíssimo. Então o Senhor Jeová trata a questão da saúde do povo hebreu como algo ou como alvo no campo da saúde pública. De que maneira? A saúde de um respondia pela saúde do outro. Isso parece com o tempo que a gente está vendo? No Antigo Testamento, a saúde de um respondia pela saúde do outro. De que modo? Primeiro, as tribos de Israel não se misturavam no arraial. Cada tribo era muito bem organizada e distribuída com um mapa específico ao redor do tabernáculo. Era uma forma de impedir que qualquer situação que houvesse numa tribo atingisse outra. Havia distanciamento inclusive na viagem. Não era uma viagem desorganizada, onde um passava pelo outro, aquela coisa bagunçada. As tribos eram distribuídas por agrupamentos e caminhavam juntas. Um outro aspecto interessante é toda a orientação que o Senhor dá a Moisés no cuidado com a saúde. Por exemplo,
Alguns alimentos que o Senhor ordenou que Israel não comesse, era para preservar a saúde do povo hebreu no deserto, porque eram comidas com maior probabilidade de infecção, de manifestação de bactérias. Então o Senhor os proíbe de comê-las para preservá-los no deserto. Você vai analisar que Deus é tão cuidadoso com a saúde de Israel que até a quantidade de comida que cada um deveria comer no dia, o Senhor estabelece. Ele estabelece por porção. E no dia que Israel quebrou essa regra e ficou quando vieram as codornizes, Israel ficou com medo de não ter comida no outro dia. E a Bíblia diz que eles comeram demais, quando o texto diz que saía pelo nariz, está dizendo que comeram tanto que vomitaram. Jogaram de volta, porque o Senhor estava dando regras para cuidar da saúde deles. Por exemplo, Moisés orienta o povo de Israel que quando eles precisassem deixar os seus dejetos, satisfazer as suas necessidades fisiológicas, deveriam sair do arraial, fazer fora, e deveriam cavar um buraco na terra, fazê-las dentro desse buraco e em seguida cobri-las com terra. Aí Moisés diz: se eu disser para esse povo que é por causa da saúde deles, eles são teimosos demais. Então Moisés diz: para que quando o Senhor passar no meio do arraial, não encontre sujeira no caminho pelo qual haverá de passar. Ali era a preservação da saúde do povo. Imagina 2,5 milhões de pessoas no deserto, extremamente aglomeradas, concentradas, deixando seus dejetos aí a céu aberto. Eles seriam infectados por vírus, bactérias, enfermidades, e seriam exterminados no deserto. Então Deus trata a questão da saúde do povo hebreu coloca como lei. Trata-se de saúde pública e cada um deveria se conduzir de acordo com a lei para cuidar da sua própria saúde e preservar a saúde do povo que com ele caminhava. Se nós não compreendemos isso, e no segundo subtópico o comentarista trabalha aí que a prevenção de doenças é bíblica, a gente vai perceber o Senhor no Antigo Testamento orientando toda a lei cerimonial, trata disto. Os irmãos sabem que a lei mosaica era dividida, vamos chamar de 3 pilares: lei civil, lei moral e lei cerimonial. A lei civil falava da obrigação do cidadão para com o Estado. Anota se quiser. A lei moral fala da obrigação do cidadão para com o seu próximo. E a lei cerimonial trata dos deveres do cidadão para com Deus. Ou seja, a lei mosaica não se resume a 10 mandamentos, como alguns acreditam. Ela era composta de 613 mandamentos. Está anotando? Tem alguém anotando? Se tiver, eu falo mais devagar. Ok. A lei mosaica, pode anotar, era composta de 613 mandamentos. 613 mandamentos. 365 mandamentos eram chamados de negativos. 365 mandamentos eram chamados de negativos. Era aquilo que era terminantemente proibido fazer. Correspondia aos 365 dias do ano. 248 eram mandamentos positivos, aquilo que era obrigado a fazer. Correspondia aos membros do corpo, segundo a medicina legal da época. 613. Esses 613 mandamentos eram subdivididos em, repito agora, lei civil. Diga comigo: lei civil, lei moral e lei cerimonial. Civil, moral e cerimonial. A lei civil tratava da responsabilidade do cidadão
para com o Estado, para com a nação. A lei moral tratava das obrigações do cidadão para com o seu próximo, relacionamento pessoal. E a lei cerimonial tratava da relação do israelense, do israelita, com Deus. Se referia ao culto, à adoração, ao serviço a Deus. E tanto a lei civil quanto a lei cerimonial está carregada de orientações acerca da saúde do povo, de como deveria ser preservada. E aí o Senhor vai dizer: eu sou o Senhor que te sara. E é interessante que esse ato aqui, eu sou o Senhor que te sara, não é um ato que se restringe ao remediador, mas também trata de prevenção. Quando ele diz eu sou o Senhor que te sara, ele está dizendo: eu estou te ensinando a prevenir, para que você não adoeça. Então, uma das falhas que nós cometemos, sobretudo, é que a gente não está nem aí para nada. E a maioria de nós só vai pensar um pouco na saúde depois dos 50. A maioria de nós. E outros nem aí. Nem aí. Eu disse aqui domingo passado que quando a gente está da idade dos adolescentes, dos jovens, a sensação que a gente tem é que está congelado. Não vai envelhecer. E por incrível que pareça, você não vê. Você não percebe que está envelhecendo. Por que os idosos muitas vezes caem? Porque o envelhecimento é físico, não é mental. Então a mente diz faça, e ele levanta para fazer, mas o corpo não corresponde com a mesma velocidade. Aí acontecem os acidentes. É preciso haver uma reprogramação, uma reorganização, tá? Esses dias eu estava conversando com um senhor de 70 anos, ele disse: eu tenho energia de 18. Eu disse: mas isso não existe. O senhor pode até ter a energia de um setentão sarado, mas não é energia de 18. Eu tenho 46, até daqui uns dias. Eu não posso dizer que tenho com 46 a energia que eu tinha quando tinha 20. Eu subia em árvore sem perguntar se o galho ia quebrar. Hoje eu vou primeiro dar uma balançada nele, ver se ele me aguenta. Eu falei essa semana com alguém: Deus me deu tanto livramento, irmão. Jesus liberava anjo todo dia. Eu andava de carro a 180, 200, 220, até 235 eu já coloquei. Me disse se não tinha uma legião de anjos cercando, e um dizendo: se der errado eu levo. Com 46 eu já não me disponho, não dá, chego nem perto. Quando o ponteirinho bate lá assim 120, dá uma sensaçãozinha de Por que isso? A prudência começa a se manifestar, o bom senso, os reflexos começam a exigir um pouco mais de atenção. Então, o Senhor estabelece para Israel como regra de saúde pública o cuidado uns com os outros, prevenção, que nós precisamos aprender e praticar. No Novo Testamento, subtópico aí de número 3, Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Vamos lá, nos dias de Jesus na terra, as pessoas morriam das mais diversas enfermidades, e as mais simples. Aquilo que hoje nós tratamos com facilidade matava as pessoas dos dias de Jesus, tá? Morria-se. Quando Jesus chega no cenário e ele começa a curar os enfermos, aquilo chama a atenção do povo do seu tempo. De modo que em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que ao cair da tarde trouxeram a ele muitos enfermos e muitos endemoniados, e ele curou
a todos e libertou os oprimidos do diabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Pedro diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o ministério de Jesus não se resumiu à cruz. O ministério de Jesus se estendeu por toda a sua vida aqui, desenvolvendo a vocação, a missão para a qual ele foi enviado, curando enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Agora, o que nós precisamos fazer como servos de Deus, eu creio que Jesus cura? Sim, creio. Quem crê que Jesus cura, levanta a mão. Vou viver irresponsavelmente? Não. Eu fui ministrar uma certa feita numa cidade, em algum lugar, ainda lembro, e depois do culto nós chegamos à mesa para jantar, irmão, e tinha duas opções: tinha mocotó e tinha cuscuz com ensopado. E teve um camarada que estava comigo que ele colocou o cuscuz, o ensopado e o mocotó. Eu falei com ele: vou não, velho. Ele disse: vou porque eu tenho saúde. Eu disse: eu não vou porque tenho saúde. Preciso guardá-la. Se preserve, oriente sua vida. Se cuide. Se morrer, vai para o céu. Vai. Deixou os meninos já bem estabelecidos, herança, tudo está organizadinho? Ainda não? Então, se for para ir para o céu porque Jesus está querendo te mandar ir para lá agora, Deus abençoe, boa viagem. Mas se for por irresponsabilidade, não culpe Deus. Como assim, pastor? E vai por irresponsabilidade? Eclesiastes 7, versículo 15 a 17. Não sejas demasiadamente imprudente, para que tu não morras antes do tempo. Você me entendeu? Diga amém. Humberto sinalizou? Ezequias, o profeta chega para Ezequias e diz: Ezequias, você vai morrer, velho. O Senhor Jeová mandou dizer que você vai morrer, mas coloca a tua casa em ordem, para você não deixar a bagunça aí feita. Nós brasileiros não organizamos a nossa casa. Aliás, os ocidentais, de modo geral, nós vivemos como se fôssemos permanentes. Deveríamos nos preocupar em ter tudo organizado. Não é porque eu pretendo morrer amanhã, é porque se porventura a vida me trouxer uma surpresa, as coisas ficaram alinhadas. Diz que você me entendeu. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, guarda a minha vida e me ensina a guardá-la. Porque o Senhor guarda a minha vida, mas se eu não guardá-la, amém? Vamos lá, segundo tópico da nossa lição: a cura divina como parte da salvação. Aí ele vai tratar de eu vou tratar esse item aqui num pacote só, tá? Ele vai tratar no subtópico de número 1 sobre salvação, subtópico número 2, cura divina, e subtópico número 3, salvação e cura. Deixa eu simplificar aqui o ato. Existem duas palavras hebraicas que definem salvação no Antigo Testamento. Anote: Natsal. 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 É uma palavra hebraica, Natsal, que significa salvar, livrar, curar. Salvar, livrar ou curar. A segunda palavra hebraica que também define salvação, ela é sinônimo, é Yasha. Yasha, Y-A-S-H-A e é apócrifo que chama? Aquele sinalzinho, aquele tracinho que vem em cima. Yasha, que significa tirar da cova, dar livramento, curar. Ou seja,
Não existe nenhum erro hermenêutico em acreditar e defender que a cura faz parte da conquista da salvação. Agora vamos para Isaías capítulo 53, que o comentarista cita aí no texto áureo, no texto, na leitura coletiva. Isaías 53, versículo 4 e 5. Tudo isso está aqui no segundo subtópico. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, salvação é Yasha ou Natsal. No Novo Testamento é soteria. Diga comigo, soteria. Por isso que a doutrina da salvação é chamada de soteriologia. Soteriologia não é a doutrina dos solteiros. É a doutrina da salvação, soteria, que tem o mesmo significado das expressões do Antigo Testamento. Se a gente vai falar de salvação, nós precisamos compreender que o plano macro, o plano supremo de Deus para com o homem é salvar. O plano da salvação, pode manter Isaías 53 aberto aqui, a gente já vai ler. O plano da salvação é tão pleno, é tão absoluto, é tão perfeito, é tão supremo, sublime, que ele é eterno. Deus não planejou salvar o homem depois que o homem pecou no Éden. Quando o homem pecou, o plano da salvação já estava elaborado pela presciência de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, mantenha-se em Isaías 53, eu vou citar o texto. Atos capítulo 2, versículo 23, diz que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência de Deus, conhecimento antecipado. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 9, que o Senhor nos chamou e nos salvou com uma santa vocação desde os tempos da eternidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Jesus é chamado de Cordeiro morto desde a fundação do mundo, cosmos, universo. Jesus não é Cordeiro morto desde o dia que Deus disse haja luz, não é isso que o texto está dizendo. Desde o dia que o universo foi criado. Isso é muito antes do haja luz. O plano da salvação já estava elaborado. Aí Jesus diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Está aí a grandeza do plano da salvação. Eu vou agora para Isaías 53. E é lamentável que nós entendamos tão pouco sobre salvação. Aliás, entendemos tão pouco da salvação que professamos, que temos a coragem de olhar para alguém que terminou de partir para a eternidade e dizer assim, se perdeu. Ô gente, presta atenção, salvação não é campo onde que você foi estabelecido como juiz. Salvação não é campo que você foi estabelecido como juiz. Lázaro morre, o que o irmão Humberto está citando ali, e Jesus chora. Por que Jesus chorou? Se Jesus conhecia o reino do Pai, se Jesus sabia para onde Lázaro foi, chorou por causa de Marta e Maria, ele poderia consolá-las? Salvação não cabe o meu e o seu julgamento. Ah, pastor, mas a vida que viveu e a vida que morreu. Você consegue dimensionar a possibilidade do encontro com Deus no segundo final? Você sabia que a ciência já comprovou que depois de declarada a morte cerebral, a consciência ainda permanece ativa por aproximadamente 7 segundos? Em 7 segundos eu vou no Japão como sushi e volto. Não dá para julgar a salvação de ninguém. Fica na tua e cuida da tua.
Nós temos que aprender isso. Nós precisamos aprender isto. Diga amém. Vamos voltar para cá. Então vamos lá. Isaías 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se o irmão estiver anotando, coloque aí, enfermidades. E carregou com as nossas dores. Se estiver anotando, coloca aí, dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Escreve aí, transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. Escreve, por favor, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando a Bíblia diz que ele foi moído, tomou sobre si as nossas enfermidades, está falando de doenças físicas. Quando diz que ele levou sobre si as nossas dores, dor tem relação com a alma. Você só sente dor por causa da alma. Está falando de cura emocional, cura para a alma. Por muito tempo, os teólogos tradicionais, ortodoxos, rejeitaram o conceito de cura na alma. Mas o fato é que a alma sofre dores e precisa ser curada. E o Calvário também alcança a cura da alma. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Transgressões aqui fala de cura moral. Nossa história, nossas quedas, nossos pecados, nossos erros, nossos atos de imoralidade. Jesus morreu para curar a nossa história. Ele trata a nossa vida, apagando o nosso passado. E também por causa das nossas iniquidades. Iniquidades aqui já aponta para feridas espirituais, cura para o nosso espírito. Ou seja, o efeito, o alcance do Calvário alcança, vai ou dimensiona as 4 áreas da nossa vida: física, emocional, moral e espiritual. Quando o indivíduo é salvo por Jesus e se aplica sobre ele o sacrifício do Calvário, está no plano da salvação a cura física, emocional, moral e espiritual. O que nós precisamos compreender é que Deus tem planos específicos para cada um. Há pessoas que o plano de Deus específico para ele não é a cura, é o tratamento, é o processo. Existe um propósito. Alguns faz parte do plano de Deus recolhê-los a si. E ele é soberano. E naturalmente Deus não pergunta a nós se a gente concorda. Até porque se ele perguntasse, nossa resposta é muito óbvia. Então Deus tem planos específicos, mas faz parte do bojo, do plano da salvação, a cura. Você pode orar por cura, reivindicando esse direito que foi adquirido por Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Amém? Então precisamos compreender que o Calvário é abrangente, o Calvário é pleno e a obra de Jesus é completa. A sua expiação na cruz do Calvário é abrangente, é abundante e alcança o nosso coração, nossa vida. Tá bom? Terceiro tópico, e a gente conclui: a cura divina e os desafios atuais. Vamos para o terceiro tópico: as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano.
Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Vamos lá, existem biblicamente pelo menos 3 causas para as enfermidades. Vai anotar? Física, humana, lei da vida, nós somos corruptíveis. E quando a Bíblia fala que nós somos corruptíveis, ela está dizendo que nós deterioramos, o nosso corpo se deteriora. João capítulo 9, havia um rapaz que estava cego. Quando os discípulos o viram, disseram assim: mestre, esse homem é cego de nascença. Por quê? Quem pecou? Ele ou os seus pais? Os discípulos entendiam que se alguém, era uma cultura judaica, que se alguém adoecesse, era a mão de Deus ferindo. Aí Jesus diz: ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais. Nele se manifestou a enfermidade para que se manifeste a glória de Deus. Então, existem enfermidades que são causadas por questões físicas. Nós temos limitações físicas. Segundo, uma enfermidade pode ser de origem maligna. Satanás também enferma, também fere. Lucas capítulo 13, tem uma mulher no templo encurvada, e a Bíblia diz que ela é encurvada há 13 anos. E encurvada ali não é isso aqui. Encurvada ali é realmente com a cabeça para baixo. Jesus olha para a mulher e diz assim: filha, seja livre deste teu mal. E a Bíblia diz que ele repreendeu o espírito que a mantinha enferma. Jesus não repreendeu o espírito que adoeceu a mulher do fluxo de sangue, porque não era maligno. Ele apenas a curou. Era físico. Lei da vida, consequências naturais. Mas já a mulher que estava encurvada no templo, ele repreende o espírito maligno para que ela seja curada. É o caso do menino epiléptico. Jesus repreende o demônio e o menino fica curado. Então tem enfermidades que são de origem malignas. Há enfermidades que são consequência de pecado. Terceiro lugar, lembra quando Jesus cura o paralítico de Betesda? João 5. Lá no versículo 14, quando Jesus o encontra, Jesus diz assim: olha, não peques novamente para que não te suceda coisa pior. Porém, a teologia da prosperidade, a teologia do pensamento positivo que o Brasil importou de algum lugar, faz a gente pensar que se alguém está enfermo é porque está debaixo de maldição. Se alguém está enfermo é porque está em pecado. É porque Deus está pesando a mão. Deus está cobrando. E é incrível como isso é comum no ambiente evangélico. E no ambiente pentecostal isso chega a ser irritante. Quer me deixar nervoso, mas eu fico na hora. Eu me controlo porque eu desenvolvi a habilidade de controlar meu nervosismo. Mas quando alguém chega: fulano está doente, será que é Deus pesando a mão? Irmão, isso é você pesando a mão no meu ouvido. Eu disse para os irmãos aqui um dia desses que eu estava num lugar aí que eu fui pregar, e o casal muito querido, muito amigo, foi me receber no aeroporto, e fomos almoçar, e na hora do almoço, eu perguntei pelo pastor da igreja: e o pastor como é que está e tal, tudo bem? O pastor está com enfermidade, num estado bem grave e tal. Rapaz, que pena, vamos orar. Deus é poderoso, Deus pode curar. Aí ela fez assim: sei não, viu, acho que é a mão de Deus pesando sobre ele, porque uns anos atrás ele teve um problema assim, 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 assim. Isso me arrepia, irmão. Se a alma tem cabelo, isso me dói. Fiquei calado, suportei, engoli o sapo. Quando a gente está servindo no buffet, era uma churrascaria, estava servindo tal, eu perguntei para ele: aí, como é que está a sua saúde? Ah, pastor, se você soubesse, pressão só anda alta. E agora, para piorar, diabetes. Que luta.
E fulano, o esposo, ele eu sei que é hipertenso, diabético, um bocado de, todo remendado. Gente boa demais, mas todo remendado. E fulano, como é que está? Ah, pastor, aí vai vivendo, esperando o dia de Deus. Além da hipertensão, diabetes, agora está com um problema na próstata e tal, papapá. Aí quando chegamos na mesa eu fiz assim: a enfermidade do teu pastor é Deus pesando a mão. E a de vocês é o quê? Pio. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, arranca o argueiro que está no teu. Por que crentes adoecem? Porque é uma lei natural da vida. O nosso corpo se deteriora, nós somos matéria, nós somos barro, nós somos pó. Aliás, eu até fiz algumas anotações, mas não as trouxe, mas vou citar aqui, ainda que eu não dê as referências. Deixa eu ver se o comentarista me dá alguma nesse sentido. O irmão vai perceber que grandes homens de Deus na Bíblia adoeceram. Isso, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, segundo aos Coríntios capítulo 12. Embora ele não diga de maneira direta que o espinho é uma enfermidade, ele fala para os Gálatas: por causa de uma enfermidade eu fui ter convosco. Depois ele diz assim: aquilo que para vós deveria ser repugnante, vocês usaram de misericórdia para comigo, de modo que terias arrancado os vossos próprios olhos para dar-nos a mim. Porque Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Eu falei sobre isso aqui terça-feira. Se você não veio terça, ouve a mensagem. O historiador diz que Paulo sofria de conjuntivite crônica, e era uma espécie de conjuntivite que esbugalhava o globo ocular. Uma leitura detalhada dos textos de Paulo vai nos mostrar que Paulo tinha uma visão tão ruim que ele não escrevia as suas próprias cartas. Ele ditava e Técio escrevia para ele. Tem um texto que é Paulo quem escreve, que ele diz assim: vede que agora escrevo com as minhas próprias mãos em letras garrafais, em letras graúdas. Porque ele está dizendo para os irmãos: a letra está aí muito grande, porque sou eu pessoalmente que estou escrevendo. E ele diz assim: eu orei a Deus 3 vezes para me livrar desse espinho, e ele me disse: a minha graça te basta. Você lembra de Eliseu que com a capa abriu o Jordão? Eliseu morreu de quê? De uma enfermidade. Segundo Reis 13 diz que ele estava doente da doença da qual viria a morrer. Você lembra de Timóteo? Timóteo tinha problemas no estômago, e Paulo diz para ele: não beba somente vinho, mas também um pouco de água, por causa das suas constantes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Trófimo, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Crentes adoecem. E tem que se libertar dessa mentalidade que se alguém estiver passando luta, provação, enfermidade, adversidade, é porque está em pecado e Deus está pesando a mão. Nós somos matéria, nós adoecemos, assim como nós envelhecemos. Primeiro nós vamos ter que entender que o contexto da lei é diferente do contexto da graça. Eles, na lei, a cura estava condicionada à obediência. No Antigo Testamento a cura estava condicionada à obediência. É tanto que o Senhor diz assim: se ouvirdes, se obedecerdes, se guardares, eu desviarei de vós as enfermidades. Vocês não vão nem ficar doentes. Então, dentro daquele contexto, eles entendiam que se o cara adoeceu, é porque Deus não desviou a enfermidade, o cara estava em pecado.
Já no Novo Testamento, Jesus leva sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele leva sobre si. No Calvário ele morre por nossa causa e leva sobre si as sequelas do nosso pecado. Porém, como nós estamos, tanto quanto qualquer homem, sob a lei da vida, fato de sermos matéria, nos condiciona. Agora, o comentarista diz em algum momento que de maneira direta ou de maneira indireta, as enfermidades são consequência do pecado. Porque quando o homem peca, por um homem entrou o pecado no mundo. Onde estão as mulheres? Levanta a mão, por favor. Eu vou dizer um negócio às irmãs aqui que vale um aplauso, tá? Quando a Bíblia diz por um homem, não está falando de humanidade, está falando de homem mesmo, masculino. Eva não é responsabilizada pela queda, só pela teoria, eu chamar de machista, mas não é machismo, é falta de compreensão mesmo. Andros é o termo que Paulo usa, fala de masculino, o homem, Adão. Eva come do fruto, não acontece nada. É quando Adão come que os olhos de todos se abrem. Depois que Adão peca, a morte passou a todos os homens. Então, de maneira direta ou indireta, nós somos vítimas do pecado. Isso é um fato. Assim como eu disse outro dia, uma irmã ficou até tentando debater comigo. Eu não falei para debater, não, eu falei só para pirraçar mesmo. Irmão, barata, inseto, piolho, carrapato, isso não foi Deus quem criou, irmão. Isso é consequência do pecado. Assim como Deus não criou espinhos. Depois que Adão peca, o Senhor diz: a terra te produzirá espinhos e abrolhos. A terra te produzirá espinhos e abrolhos. São consequências do pecado, assim como a morte, assim como as enfermidades. Mas não significa que se alguém está enfermo, é porque está em pecado. É isso que a gente precisa quebrar. Lembra de Jó? Furunculose estafilocócica generalizada. Até o nome da doença dói. Furunculose estafilocócica generalizada. O corpo de Jó estourou em tumores purulentos. Capítulo 7 diz que até na sua boca haviam tumores. Ele começa a se coçar com cacos, porque a ciência moderna diz que essa enfermidade causa o enfraquecimento dos ossos e a perda, portanto, perda da cartilagem. Portanto, tudo indica que Jó tenha perdido as unhas, nariz, orelha. Era uma cena terrorosa. Mas o texto repete: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Então a doença de Jó era fruto do pecado? Não, pelo contrário, estava sofrendo justamente porque tinha uma vida de integridade diante de Deus. Agora, somos sim vitimados pelo pecado, porque todos os males que assolam a humanidade são consequentes do pecado. Mas Eliseu morreu de enfermidade. Paulo tinha uma enfermidade. Interessante é que Paulo: irmão Paulo, ora por irmão fulano que está doente. Não dá para eu ir, leva o lenço. Irmão Paulo tem outro. Não dá para ir, leva o avental. Atos 19. O camarada mandava lenço para curar enfermos, mandava avental para curar enfermos, e tem uma enfermidade nos olhos, que ele poderia passar o lenço e ser curado. Aí Paulo diz que o espinho que ele tinha na carne tinha um propósito. Qual era o propósito? Freio. Para que eu não me exaltasse, para que eu não me gloriasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Na vida do crente, o que nós precisamos entender é que a enfermidade sempre terá um propósito. Deus é capaz de permitir que a enfermidade venha sobre alguém para então curá-lo e ele ser glorificado? Sim. Assim como Deus é capaz de permitir que a enfermidade venha sobre alguém e não curá-lo para que ele seja glorificado.
Porque Deus não é glorificado na cura ou na enfermidade. Deus é glorificado em você, através de você, na maneira como nós recebemos o processo pelo qual Ele nos faz passar. Eu lembrei agora, e a gente vai encerrar a escola por causa da Santa Ceia. Lembrei agora, eu cheguei uma certa feita na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo, numa escola bíblica de obreiros. Já contei isso aqui. E eu não captei o local onde o camarada estava testemunhando, porque eu cheguei, ele já estava no meio do testemunho. Mas ele faz missões em algum lugar onde ninguém se convertia. E ele já estava lá, me parece que há 5 anos, sem uma conversão. E um missionário há 5 anos no campo sem nenhuma conversão, ele está se cobrando, e a igreja que o enviou também. E ele soube um senhor que era a maior autoridade ali da região, muito respeitado, e a mãe desse senhor estava doente, muito doente. E alguém chegou para ele e disse assim: pastor, olha, se o senhor orar e Deus curar a mãe desse homem, essa aldeia toda se converte. Ó. Você vai fazer culto na praça, não é na igreja não. Já foi o padre e não resolveu, já foi o bruxo não resolveu, já foi não sei quem não resolveu. O pastor disse: eu vou. Fez 1 semana de jejum, se recolheu 7 dias em jejum e oração, se preparou, mandou avisar, e no dia foi. Ele disse que quando chegou lá, a casa da senhorinha estava cheia, os filhos, os netos, genro, nora, todo mundo. Ela precisava ser curada. Ele disse que deu uma palavra para todo mundo, falou: agora só vai entrar no quarto eu. Ele lembrou que Jesus, quando foi curar a filha de Jairo, tirou todo mundo. Tinha que ter lembrado que Jesus levou Pedro, Tiago e João, né? Mas Jesus tirou todo mundo, ele fechou, todo mundo ficar fora, ele entrou, trancou o quarto pelo lado de dentro, a senhorinha lá deitada, e ele fez assim: Senhor Jesus, tu sabes que se o Senhor curar essa mulher, essa aldeia toda se converte. Então eu ordeno a enfermidade agora, que saia dela. Ele disse que quando terminou de orar, a senhorinha fez assim, ó, e morreu na hora. Ele disse que falou assim: não, o senhor não vai fazer isso comigo. Não, o senhor não vai fazer isso comigo. Chegou na senhorinha, tentou balançar, e quando ele balançou a senhorinha, disse que começou a sair uma secreção da boca. Disse: não, o senhor não vai fazer isso, o senhor não vai me fazer passar esse vexame. E começou aí orou de novo, e não teve jeito não. Aí ele olhou pela janela para ver se dava para sair pela janela. Tinha uma grade ornamental, uma coisa bonita. Não dava para sair pela janela, tinha que sair pela porta que ele entrou. Respirou fundo. Ele disse que a porta tinha duas bandas. Destrancou, respirou fundo, abriu. Quando ele abriu para sair, o neto fez assim: e a vovó morreu. Irmão, sabe a igreja desabar em riso? E ele partiu e foi embora, revoltado com Deus. Não dirigiu o culto, não pregou, não cantou, só reclamando com Deus: o senhor me traiu, o senhor me botou numa enrascada. Se o senhor não queria curar a mulher durante 7 dias de jejum, o senhor podia ter me dito para eu não ir lá, e o senhor me deixou ir. E o senhor matou a mulher depois que eu orei por ela. O senhor aprontou comigo. Eu não prego mais cura divina. E pá. Ele disse que depois de uns dias, ele reclamando no fundo da casa, olhando para o céu e brigando com Deus, Deus perguntou para ele assim: se eu tivesse curado aquela senhora, de quem seria a glória? Ele disse: tua, é claro. Deus perguntou para ele: a glória seria minha? Ele disse: sim, seria tua. Deus falou com ele: então qual é o seu prejuízo? Não fui eu quem deixei de ser glorificado na cura? Ele piu. Um dia ele disse que estava na porta da casa, sem pregar, revoltado. Vai passando um senhor. O senhor parou o carro, partiu em direção a ele, e ele disse: agora eu morro. Era aquele senhor, a autoridade lá, o filho da senhora, disse: agora eu morro. Matei a mãe do cara, o cara vai me... O cara chegou para ele e fez assim: eu gostaria que o senhor fosse na minha casa. Eu vou reunir toda a minha família, eu vou reunir toda a aldeia para você pregar para nós. Porque eu tinha feito uma oração: eu não creio em Deus,
Mas eu olhei para os céus um dia e falei: se o Senhor existe, tira a minha mãe desse sofrimento. Eu não aguento vê-la sem falar, sem andar, sem comer. Tira a minha mãe da dor e eu entrego a ti a minha vida. No dia que você orou, pastor, e a minha mãe morreu, Deus ouviu a minha oração e livrou a minha mãe do sofrimento. Na cabeça do pastor, Deus não foi glorificado na morte da mulher, mas no plano divino, Deus estava trabalhando muito além daquilo que ele poderia compreender e sendo glorificado naquilo que ele estava fazendo. Então às vezes a gente não entende isso, e aí, porque a gente não entende, a gente reclama, a gente briga, a gente se braveja, a gente fica revoltado, mas Deus tem o controle de todas as coisas e o comando de todos os acontecimentos. Quem pode dizer amém? É que a nossa mente, ela é muito limitada, então nós não compreendemos. Desculpa eu declinar aqui um pouquinho, tá? É para dar um alívio aqui na dorzinha que está na perna. O nosso contexto, a nossa mentalidade não compreende o plano divino, que vai muito além da nossa limitação. Você lembra quando trouxeram um paralítico para Jesus curar em Cafarnaum? Marcos 2. Antes de Jesus curar o paralítico, ele diz assim: perdoados são os teus pecados. Alguém diz: quem é esse que perdoa pecado? Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele olha para o paralítico e diz: levanta e anda. Jesus está ensinando ali a mesma premissa que o irmão Humberto mencionou há pouco acerca de Lázaro. A doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. E Lázaro vai e morre. Aí Jesus chega lá e ressuscita Lázaro. Está fazendo-nos entender que a prioridade é a salvação da alma, é o resgate do espírito, é a cura espiritual, e a física é consequência dentro do plano de Deus específico para cada situação. Compreende? Amém? Mas nós devemos e podemos continuar pregando cura divina, porque isso está no plano de Deus quando nos resgatou do poder do pecado. Amém? Então Paulo cura enfermos, manda lenço e avental, todo mundo é curado, mas Trófimo ele deixou doente. O próprio Paulo lidou com uma enfermidade no seu corpo. É preciso compreender o propósito de Deus em cada situação e aprendermos a descansar nele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos encerrar o nosso estudo desta manhã, para nós irmos para a celebração da ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Detalhe importante: não confunda a enfermidade com possessão. É o último tópico da lição. Tem gente que ora por enfermo expulsando demônio, e tem gente que ora por endemoniado pedindo cura. Marcos 1,32, vamos ler. Diz assim: sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados. Versículo 34: e curou aos doentes, atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios. Não confunda. Às vezes você está orando e repreendendo um demônio, e é uma enfermidade, e termina machucando o enfermo. E às vezes está orando por um enfermo que na verdade está possesso. Falta discernimento. Numa época pré-científica. Então nós precisamos de discernimento. Porque senão a gente... É o que eu falei há pouco. Existem 3 causas básicas para as enfermidades: uma lei natural, consequência de pecado, ou uma ferida espiritual, um ataque maligno. Se é maligno, a gente ora e repreende a ação das trevas. Se é consequência de pecado, é preciso haver confissão e arrependimento e confissão. Se é lei da vida, a gente ora clamando para que o organismo seja restaurado. Se é seta maligna, não tem médico que consiga aplicar o remédio certo. Nada funciona. Se é consequência do pecado, só o arrependimento e confissão pode mudar. Se é uma situação natural, biológica, física, acompanhamentos e tratamentos,
favorecem essa superação e cura. Então, sem discernimento não funciona. O grande detalhe é que a gente vai numa ânsia tão grande. Irmãos, deixa eu falar um negócio. Eu não posso tirar o microfone, senão quem está na internet não me ouve. Vocês viram que um dia desse, uma pessoa caiu possessa aqui na frente? Num culto? E alguns obreiros chegaram para repreender o demônio, e eu pedi que ele se acalmasse. Eu desci e falei: seu fulano, levante. Ele levantou. Antes de a gente se aproximar para botar a mão, expulsar o demônio, busque discernir. Às vezes não é demônio. E às vezes é só malandragem para chamar atenção, atrapalhar o culto. A gente tem que ter discernimento. Eu estava numa igreja uma certa feita que estava em reforma, e o púlpito estava, a viga de concreto passando na frente do púlpito estava crua, estava aquela quina assim, e na hora do apelo uma mulher caiu possessa de demônios aqui na frente. Eu estava lá, não era a igreja que eu congregava, eu estava lá, e o pessoal expulsando o demônio, e lá onde eu estava, de algum modo eu percebi que o diabo vai matar essa mulher na quina desse púlpito. E eu levantei e cheguei aqui e coloquei os 2 pés. Mas aí eu terminei de colocar o pé e ela veio com toda a violência para enfiar a testa na quina do púlpito. Acertou nos meus sapatos. Se não tivesse uma proteção ali, tinha partido a testa dela. Então às vezes a gente fica tão embevecido na ânsia de mostrar autoridade que não revela discernimento.